Fala pessoal, isso daqui é mais um Yada How To e nós vamos ver então como fazer um robô controlado por um aplicativo no celular. Então nós vamos usar duas plataformas dessa vez, nós vamos usar o Lego para montar o nosso robô e vamos usar o Funkable para criar o nosso aplicativo que vai se comunicar por Bluetooth com o nosso robô e controlar ele para ele andar. Então vamos lá, vamos ver como é que faz? Vou então aqui começar a montar o nosso robô básico. Então eu vou usar os dois motores médios, eu sempre esqueço. Mas vamos colocar aqui o nosso pino com a cabeça aqui. Então ele tem um stopzinho aqui. E quando a gente encaixa ele aqui no nosso motor, ele não vaza pro outro lado. Então, vamos encaixar eles espelhados, um em cada motor, e vai ficar assim. Aí agora a gente vai prender os dois motores entre eles, né? Vamos usar essa viga aqui, parece um H, né? Vamos usar ela para prender os nossos motores aqui. E aí eu gosto de usar aqui esses pinos vermelhos, que eles facilitam depois na hora de tirar. Depois de feito isso, a gente vai começar a colocar a estrutura para já prender o nosso controlador aqui. Para isso, a gente vai usar um outro pino que tem o stopzinho, porque os dois motores presos desse jeito, ele não dá certinho a distância do nosso controlador aqui para prender. Então, a gente precisa colocar uma estrutura a mais aqui para a gente conseguir prender o nosso controlador aqui. Então, a gente vai colocar dois desse preguinho pequenininho aqui. E vamos colocar também um azulzinho aqui na outra ponta. De tamanho 3, né? Um pino de tamanho 3. Aí, nós vamos usar essa viga de 7 por 3. E vamos encaixar ela nesse eixo e no nosso pino azul. E a mesma coisa do outro lado. Aí nesse nosso pino aqui, a gente vai encaixar um L de tamanho 3 por 5. Para a gente conseguir dar a distância para as nossas rodas não ficarem batendo na estrutura. Então vamos colocar os pinos pretos aqui. E aí a gente coloca o nosso L 3 por 5 aqui. Essa é a montagem básica, né, de um robô com o kit da Lego Mindstorms. Aqui. E aí aqui embaixo a gente usa dois pininhos pretos para a gente colocar uma viga de tamanho 3 para ele ficar encaixadinho aqui o nosso pneu e ele não dá o atrito aí. Aí a gente não precisa ficar arrumando a distância, né? A nossa roda pode ficar aqui certinho e ele não vai encostar aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. E aí agora pra gente subir a estrutura para prender o nosso controlador, a gente vai usar a viga em J, essa viga branca em J aqui. E aí a gente vai encaixar ela aqui. A mesma coisa do outro lado. A gente vai precisar também, esqueci de pegar aqui, vamos precisar desses encaixezinhos aqui, ó, para ajudar a prender o nosso controlador aqui em cima. Então, a gente vai encaixar ele bem aqui. Então, a gente coloca um pino preto aqui e um pino preto aqui. Mesma coisa no outro. A gente vai encaixar ele aqui no buraquinho do meio do motor aqui. Aí a gente vai encaixar ele aqui no buraquinho do meio. E quando a gente colocar o nosso controlador, ele vai encaixar certinho aqui nos buraquinhos que ele precisa encaixar. E aí agora, pra gente prender ele aqui nessas vigas, vamos usar também mais dois pinos vermelhos de cada lado para ele ficar bem firme. Podemos já encaixar nossas rodas aqui.
E além das nossas rodas, a gente precisa da nossa bola maluca aqui na frente para ele não ficar bambo assim, né? Então a gente usa só esse encaixezinho aqui em H e aí ele já fica apoiadinho. Vamos encaixar agora os nossos cabos de contato aqui, né, nos nossos motores. Lembrando que os motores se conectam nas portas com letras. A gente vai precisar dar uma voltinha aqui para conectar ele aqui. E aí lembrem de qual porta vocês estão conectando, que nós vamos precisar saber disso na hora de programar o nosso aplicativo. Então, vou conectar um motor na porta A e o outro motor aqui na porta D. Bom, é isso. Já temos o nosso robô básico. Agora vamos para a programação do nosso aplicativo. Então, para fazer o aplicativo, nós vamos usar o nosso framework, né? A nossa ferramenta aqui de criação de aplicativos, que é o Funkable. Então, vamos acessar aqui o funkable.com, vamos acessar o site, né? Clicar aqui no login. Eu já estou conectada na minha conta do Google, então ele já vai abrir aqui todos os projetos que eu já fiz e vou clicar aqui para criar um novo app. Vamos colocar o nome aqui, controle robô, e vamos começar a criar o nosso aplicativo. Então, como vocês podem ver aqui, já tem a telinha do meu celular e eu vou fazer já vou sincronizar o meu celular aqui com o que eu tô fazendo aqui na tela. Então, abri o aplicativo e vou escanear o QR Code aqui. Então, aqui na minha tela, tudo que eu estiver fazendo aqui no aplicativo já vai estar aparecendo aqui. Então, primeira coisa que eu gosto sempre de fazer, eu vou parar de mostrar o status bar e vou trocar o nome aqui do título para controle. Vou trocar aqui o nome para controle robô. Então, esse nosso aplicativo aqui, uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer para ele controlar o nosso robô é conectar por Bluetooth com o nosso robô. Então, a gente vai colocar aqui um componente que chama List Picker. No português é selecionador, eu acho que é em português. E aí a gente vai colocar ele aqui, logo aqui no comecinho. Então, quando a gente clica nesse botão, ele vai mostrar uma lista de itens para a gente selecionar. Então, esse botãozinho aqui, vamos colocar o texto dele aqui de conectar, que a gente vai pedir para conectar com o nosso robô. Vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho da fonte. E eu gosto, às vezes, de mudar o formato do nosso botãozinho aqui, para ele ficar mais arredondadinho. Então, temos aqui o botão. E aí, além desse botão, a gente vai precisar dos botões para controlar o nosso robô. Então, o nosso robô, ele vai se movimentar para frente, para trás, virar para a direita e virar para a esquerda. Vamos precisar, então, de pelo menos 4 botões. E mais um botão para pedir para ele parar. Então, para montar essa lista de botões aqui, eu vou usar um layout em formato de table, de tabela. Por que esse layout em formato de tabela? Porque ele me deixa aqui, ó, selecionar quantas colunas eu quero e quantas linhas eu quero para colocar os itens aqui dentro. Então, ó, eu vou colocar um botão aqui em cima, um botão no meio, um botão embaixo, um botão para a direita e um botão para a esquerda. Então, esses daqui vão ser os botões de controle. Para cima, para baixo, para frente, para trás, parar, para a direita e para a esquerda. Então, eu vou configurar agora o tamanho deles para eles ficarem um pouquinho maiores, né? Tá vendo que eles estão bem pequenininhos aqui. Então, eu vou configurar o tamanho para eles ficarem maiores, todos iguais. Então, eu vou colocar uma altura de 60 pixels e uma largura, vamos ver aqui, de 100 pixels, como é que fica. De 100 pixels tá bom. Então, vamos fazer isso para todos os botões. Bom, já temos nossos botõezinhos de controle aqui, só que eles estão muito lá em cima na tela, né? Então, eu vou configurar aqui, ó, o alinhamento vertical dessa nossa tela aqui. Eu quero que ele fique alinhado no centro. E vocês vão ver que tudo desceu aqui na tela para baixo. Esse botão conectar aqui, eu vou colocar ele num layout só dele, um layout vertical. Vou deixar o high dele como fill parent e o width como fill parent também.
e vou colocar o botãozinho aqui. Aí o nosso controle ficou agora muito lá embaixo, né? Vamos colocar o high, então, desse layout para ocupar 30% aqui da altura. E eu vou configurar aqui também o alinhamento vertical desse layout vertical aqui, para ele ficar no centro. Aí nosso botãozinho vai ficar aqui mais ou menos no centro. Então, tá começando a tomar forma o nosso aplicativo, né? Agora, vamos trocar o texto, então, desses botões aqui. Vou trocar o texto, então, conforme o que a gente falou aqui, né? Então, botão 1 vai ser para frente, botão 3 para trás, o botão 2 vai ser o parar, o 4 para a direita e o 5 para a esquerda. Vamos trocar o texto de todos eles e vamos renomear eles também aqui. Então, vamos lá, ó. Botão 1, eu troco o texto aqui, ó, nas configurações, nas properties. Então, frente. E vou renomear ele aqui também, BTN frente. E agora a mesma coisa para todos os outros botões. Então, já temos aqui todos os nossos botões. Eu vou renomear esse layout aqui, ó, esse arrangement, só para ficar mais fácil para a gente acessar eles depois na hora da programação. Eu vou chamar ele de layout controle. Porque eu quero que enquanto o meu controle meu celular não tiver conectado com o robô, eu não quero que apareça esses botões. Então, ele vai começar, o nosso controle vai começar assim. Então, aí ele vai clicar aqui no conectar, e aí vai sumir esse conectar, e vai ficar só o layout do nosso controle aqui. Então, aí vai ficar assim. Vamos renomear, então, esse layout também do botão conectar. Vamos chamar ele de layout conectar. Bom, de layout é basicamente isso, mas a gente ainda precisa de alguns componentes para o nosso robô. Então, vamos já adicionar esses componentes aqui. Então, vamos colocar aqui, ó, um componente de interface de usuário, que vai ajudar a gente a saber o que está acontecendo lá por trás, que chama Notifier. O Notifier, ele mostra algumas janelinhas, pop-ups, assim, quando acontece alguma coisa e a gente dá alguma informação para o nosso usuário aqui. Vamos colocar também o nosso componente de Bluetooth, que é como a gente vai conectar com o nosso robô. Então, a gente precisa colocar um Bluetooth Client. E a gente precisa usar os componentes também de controle do nosso Lego. Então, aqui, ó, vocês podem ver que a gente pode também programar um controle para controlar o NXT. Ele tem aqui também os componentes do NXT. Mas a gente está aqui com o do EV3, né? Então, vamos selecionar, vamos pegar aqui os controles do EV3. Então, vamos colocar dois componentes de motor do EV3. E aí, vamos configurar esses motores. Então, o motor 1, a gente precisa configurar aqui as propriedades. Qual é o cliente Bluetooth dele, que é aquele cliente Bluetooth que nós colocamos. E a gente precisa falar qual porta que esse bloco, que esse componente está conectado, né? Que esse motor está conectado. Então, a gente tem aqui no nosso robô, a gente conectou ele nas portas A e D. Então, eu vou colocar aqui o motor 1 na porta A. E o motor 2, também a mesma coisa, configura o Bluetooth Client na porta D. Foram as duas portas que nós colocamos aqui. Então, aqui no layout é isso. Vamos agora fazer a programação do nosso robô. Vamos lá para os blocos. Então, aqui nos blocos, a primeira coisa que vai acontecer com esse nosso programa, eu quero, quando esse programa inicializar, eu quero que ele comece só com o nosso layout conectar visível. Então, eu vou pegar aqui o bloquinho do set conectar, vou trocar ele aqui para o visible e vou falar que ele é verdadeiro, ou seja, ele vai mostrar esse layout aí. E aí, vou pegar aqui do layout do controle e vou setar o visible dele para false, para ele não mostrar o layout do controle. E aí, quando que a gente vai mostrar o layout do controle? Só depois que a gente conectar. Então, vamos programar já a nossa conexão. Então, quando o nosso usuário clicar aqui no botão conectar,
Então, vamos pegar aqui o bloquinho, layout list picture, né, que é o nosso botão aqui do conectar. Então, antes dele pegar alguma coisa, né, antes do nosso usuário selecionar alguma coisa, a gente precisa falar quais são os itens que a gente vai mostrar aqui nessa lista. Lembra, quando eu clico aqui, ó, ele mostra uma tela preta sem nada, porque a gente ainda não configurou o que vai aparecer ali. Então, antes da gente clicar, a gente vai querer mostrar nas informações aqui. A gente vai setar, né? A gente vai ajustar o valor de elements do nosso list picture para todos os Bluetooths que já foram conectados no nosso celular. Então, antes dele fazer isso, ele vai mostrar todos os endereços Bluetooths nessa lista. E depois que ele selecionou, né? After picking, né? Depois que ele selecionou, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse item que foi selecionado e nós vamos conectar no Bluetooth. Então, a gente vai chamar essa funçãozinha aqui, ó, lá do Bluetooth Client, call Bluetooth Connect Address, e a gente passa o endereço. Aonde está o endereço? Tá lá na selection do nosso list picture. Isso daqui, ele é uma função que ele retorna se ele conseguiu conectar ou se ele não conseguiu conectar. Então, ele retorna verdadeiro ou falso. Então, a gente precisa encaixar ele aqui, ó, numa condição. Se o nosso Bluetooth Client conseguiu conectar naquela seleção, o que a gente vai fazer? A gente vai poder já mostrar a lista, o nosso layout do controle. Então, vamos colocar aqui para mostrar o nosso layout do controle para verdadeiro. E aí, vamos pedir para ele esconder também o layout do conectar. E agora, se ele não conseguir conectar, a gente pode colocar um else aqui. E aí, a gente vai usar uma mensagem de notificação aqui, falando para o nosso usuário aqui do nosso aplicativo, que não foi possível conectar. Então, ó, meu robô já está aqui ligado. Eu vou clicar aqui, eu acho que ele ainda não vai aparecer. Porque o que eu preciso fazer ainda? Eu preciso fazer o meu celular conectar pela conexão aqui. Então, eu preciso que o meu dispositivo, o meu celular, ele precisa já estar pareado com esse robô, com esse EV3. Vamos fazer isso já. Eu tô aqui no celular, eu vim aqui na conexão Bluetooth e vou clicar aqui, ó, parear novo dispositivo. Então, ele vai achar, ó, ele já achou o nome do meu robô aqui, que o nome do meu robô é robô. E vou clicar aqui para ele parear. Ele vai pedir aqui uma senha. Geralmente, a senha é sempre 1, 2, 3, 4. Mas aí, o nosso robô aqui, a gente consegue confirmar depois na tela. Então, ele apareceu aqui para eu confirmar, 1, 2, 3, 4. Ele vai mandar uma requisição para conectar com o meu robô aqui. E aí, aqui na tela do meu EV3, ele está mostrando, perguntando, né, se eu quero conectar com o Moto Z3 Play, que é o meu celular. Então, eu vou clicar aqui falando que eu quero conectar. Ele pergunta qual é a senha. Eu escrevi aqui 1, 2, 3, 4 e vou apertar o OK. Pronto, então agora o meu celular já está pareado com esse aplicativo, com esse robô. Mas quer dizer que meu aplicativo já está pareado? Não, ainda não. Aí, para o nosso aplicativo poder funcionar com esse dispositivo, eu preciso clicar aqui no conectar. Ele já vai mostrar agora, tá vendo? O endereço e o nome do Bluetooth desse robô. Então, aí agora, a hora que eu clicar aqui, ele já mostrou só os botões. E aí, quando eu aperto, ainda não está acontecendo nada com o meu robô. Vamos programar agora esses botões para funcionarem com o meu robô. Então, primeira coisa, vamos programar ele para andar para frente. Então, quando clicar no botão para frente, o que a gente quer que o nosso robô faça? A gente quer que ele mova os botões para frente. Vamos usar aqui, ó, o Rotate Indefinitely. Então, ele vai começar a rodar para sempre com uma força
Então, vamos setar aqui a força. A gente pode setar de 0 a 100. Igual quando a gente programa lá no Mindstorms mesmo da Lego. Então, vamos setar aqui uma força 60. E aí, a gente tem que configurar isso tanto para o motor 1 quanto para o motor 2. Então, a hora que eu clicar aqui para frente, os meus motores já começam a funcionar. E aí, eu ainda não programei o botão de parar. Então, vamos duplicar aqui. Vim aqui, programar o botão parar. E aí, a gente tem um bloquinho aqui, ó, que é o parar. Stop. Motor 1, usando o brete. A gente pode pôr aqui o falso, ou a gente pode pôr aqui o verdadeiro. Qual que é a diferença desses dois aqui? Vou clicar agora no parar aqui. Qual que é a diferença desse use brete verdadeiro ou falso? Se eu deixar aqui para ele usar o brete verdadeiro, ele vai parar o motor e vai não deixar ele rodar mais. Se eu usar ele como falso, ele só vai parar de mandar a energia, né, pro motor, e aí ele vai ficar ali ainda por conta da inércia, ainda vai ficar girando um pouquinho o motor. Então, pode ser que ele ainda ande um pouquinho, mesmo depois de selecionar o brete. Então, vamos colocar aqui o parar, o nosso botão parar, como true, para ele parar de vez mesmo, assim que a gente clicar no parar. E aí, agora, quando a gente quiser programar, vamos programar agora para ele andar para trás. Então, para ele andar para trás, a gente vai configurar aqui a força para ser menos 60, que aí ele vai fazer o motor girar no outro sentido. Então, já está funcionando. Agora, vamos programar ele para virar para a direita. Como é que a gente faz para ele virar para a direita? A gente pode pedir para um motor girar para frente e o outro girar para trás. E aí, para a esquerda, é só a gente fazer o contrário, né? O motor 1 girar para trás e o motor 2 girar para frente. Então, pronto. Essa daqui é a programação do nosso robô. Vou mostrar para vocês agora como é que ele tá rodando. Vamos ver? Então, vamos testar aqui o nosso robô. Então, eu vou apertar ele aqui para frente. Parar. Para a esquerda. Tá invertido, e para a direita, então eles estão invertidos os motores, para trás e parar. Eu posso ir lá trocar na programação, ou vamos fazer um teste se eu inverter aqui a ordem dos motores, ver o que acontece. Então eu inverti aqui os cabos e vamos ver, então para frente, para trás, para a esquerda e para a direita. E aí, se a gente não quiser que ele fique girando assim um montão, a gente pode programar lá no controle para, ao invés dele usar esse girar indefinidamente, a gente usa para ele girar por um tempo só. Então aí, para cada toquinho que a gente der aqui, ele vai girar só por um tempinho. Ou a gente consegue colocar ele ali para girar também por distância também. Então, a gente pode falar quanto que a gente quer que ele gire. E aí, temos, então, um robozinho controlado por um aplicativo. É isso, pessoal. E aí, qualquer outra montagem que a gente fizer com Lego, a gente consegue controlar ela aqui também. Então, a gente consegue controlar todos os motores aqui no nosso celular. É isso. Até o próximo How To. Tchau, tchau.